Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês um trabalho que a gente disponibiliza aqui para os colegas sem nenhum custo, né? A gente não tem prazo para entregar, mas também não tem nenhum custo, que é a comparação pós-operatória dos planejamentos, né? Então, é importante, assim, interessante a gente ter esse dado, né, para ver se o nosso trabalho, a execução da cirurgia, estão realmente em conjunto. E é interessante também que a gente tem dois métodos para fazer isso. A gente pode fazer a comparação da posição pós-operatória do implante em relação ao planejado por escaneamento ou por tomografia. Por escaneamento é mais fiel, né? Porque ele vai copiar, tem que escanear a boca com o transfer do implante, pode ser sobre componente ou sobre a cabeça do implante direto, tanto faz. E esse escaneamento a gente alinha com o escaneamento original do projeto, né? Então ele é muito mais fiel, porque a partir da tomografia, a tomografia ela pode sofrer pequenas alterações no dimensionamento, né? A maioria dos softwares de radiologia eles têm ferramenta anti-ruído, né? Então quando o paciente treme na tomografia, se mexe por algum motivo, ele tenta reconstruir para evitar repetições, né? Então isso faz com que ele faz uma junção, mas que pode, questão de milímetros, a tomografia sofreu uma distorção. Então ele não vai casar 100%. Que foi o que aconteceu aqui, ó, né? Então a gente está aqui com a tomografia pós-operatória e a gente pegou o projeto, né, a maxila e a mandíbula digitalizada com os implantes planejados. E a gente sobrepôs um ao outro, ó, né? Então, essa maxila marronzinha é a maxila original do projeto. Alinhada essa maxila em bege aqui pós-operatória, né? Veja como, opa, desculpa, peraí. Cadê a maxila pós-operatória aqui? Aí, ó. Então veja como dá uma pequena diferença, né? Então isso, como é milimétrico, ele vai dar uma diferença nos implantes também. Ó, tá vendo? Então, assim, diferença de milímetros, tá? Mas já vou mostrar o que a gente tem que avaliar nessa situação. Na mandíbula, a mesma coisa. Então, a gente sobrepôs as duas mandíbulas, né? A, a pré-operatória com o planejamento e a pós-operatória, né? Sobrepomos. E a gente tem aqui a sobreposição dos implantes também. Tá? Então, ele acaba dando uma diferença pequena, assim, nessa questão do posicionamento do corpo. Mas o que a gente tem que avaliar aqui, pessoal? É a questão da angulação apical, principalmente, tá? E aqui é interessante também a gente destacar que se você pega tomografias mais antigas, o desvio apical era maior, né? Nessas tomografias mais novas, o desvio apical é menor. Por que isso acontece? Por causa da evolução dos kits cirúrgicos, né? Então, os kits cirúrgicos com aquelas colheres de broca, eles tendem a fazer mais desvio apical do que os kits que é só fresagem keyless, né? Então, essa evolução dos kits proporcionou isso. Uma fidelidade aqui um pouco maior do posicionamento também apical do implante, não só o cervical, né? Que na cirurgia guiada vocês sabem, né? Toda a posição é para ser guiada. Tanto a posição vestibulolingual, médio distal, quanto a profundidade também. E é isso que a gente vai comparar aqui agora. Esse aqui é um caso bem interessante do Dr. Christian Neis, que foi uma reabilitação total superior, com guias empilháveis para PF1, sem redução óssea. Né? Então, guias apoiados sobre a gengiva, que eu até fiz um vídeo, acho que o meu último vídeo, até se não me engano, foi sobre isso no YouTube, tá? Foi esse caso, inclusive. E no inferior foram algumas unitárias. Vejam que interessante aqui, ó. Esses desvios de corpo aqui acontecem por causa da distorção da tomo. Mas a gente tem que avaliar os desvios apicais. Tá? Então, notem como do lado direito ficou um pouco mais fiel que do lado esquerdo. Difícil dizer por que isso aconteceu, né? A posição cervical, a profundidade do leito é bem boa, então ele conseguiu realizar a cirurgia, conseguiu fazer a captura da prótese, o componente protético casou certinho com a prótese para captura, então foi um sucesso o procedimento. Mas veja que do lado esquerdo teve um desvio apical um pouco maior que do lado direito. Volto a repetir, não leve em conta essa posição de corpo aqui, tá? Isso aconteceu, mais uma vez repito, por causa da distorção da toma. Mas o desvio apical aconteceu um pouco. Difícil dizer, né? Às vezes pode ser até pelo lado que o colega opera, né? Se ele é destro, ele tem uma visão melhor e está mais próximo ali da região para ele fazer a cirurgia.
Em relação ao lado esquerdo, que às vezes tem que virar a cabeça do paciente, o paciente tem que curvar muito a cabeça, a posição fica um pouco mais desconfortável. Isso pode fazer com que você acabe forçando, né, a fresa para um lado, tá? Não significa insucesso de forma alguma, isso aqui a gente está falando de milímetros, mas isso talvez explique esse desvio apical pequeno. Já no inferior, a gente vê que desse lado aqui, ó, teve um desvio apical um pouco maior, né? Isso aconteceu porque era uma região que tinha uma perda óssea muito grande. Então, essa lesão osteolítica deixou um pouco o osso com pouca densidade. E mesmo com o guia cirúrgico adaptado, o implante ele vai tender a ir para a área de menor resistência, né? Para tentar ali arranjar alguma coragem. Tanto é que ele nem fez em carga imediata, ó, né? Aqui algum já com cicatrizador, o componente, aqui não, aqui é um tapa implante. Provavelmente ele perdeu o torque muito por conta disso. Aí tinha uma lesão bem grande lá, né? Então vamos fazer a comparação aqui. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, né? Mas acho que vale a pena a gente destrinchar isso. Ó, então vamos começar aqui pela mandíbula. Vamos começar pela mandíbula, então, até para ver aquela questão daquele dente lá, daquele implante lá. Ó, então o que, que o doutor fez aqui, ó, doutor Christian? Ele, ele realizou a exodontia. Tinha uma lesão grande aqui, tá, gente? Aqui ela tá reconstruída, ó, o material de enxerto lá. Mas realmente a densidade óssea estava bem comprometida aqui. Então a gente busca, né, ou uma área de septo, uma área de laminadura, mas o planejamento era para esse implante estar um pouco mais paralelo com o outro. Ele buscou a área de septo e de lesão para tentar travar, né? Então, mas a profundidade, isso é interessante, ó, a profundidade seguiu guiada, né? Porque ele seguiu a profundidade da anilha, tá? Então isso é interessante que mesmo em áreas de difícil travamento, o guia ajuda, pelo menos a você evitar acidente de lesão aqui no feixe vasculonervoso. Hum, ó, no outro implante aqui, esse aqui ficou legal, né? Porque ele realmente seguiu o planejamento aqui, né? Volto a repetir, não leve em conta esse desvio de corpo, né? Isso foi por causa do alinhamento. Se fizesse o alinhamento pelo outro método, né, a partir do escaneamento do transfer digital, muito provavelmente isso aqui não iria acontecer. Mas olha que interessante, ó. O comprimento do implante aqui é planejado, que está em vermelho, em relação ao executado, né? Então ele seguiu bem certinho, né? Ele aprofundou um pouco menos, mas eu estou falando aqui de nem meio milímetro, tá? Então, ó, 0,4 milímetros que ele aprofundou um pouco a menos. Tá? Isso aqui é impossível você identificar na cirurgia. Não tem problema, né? Não, o caso não deixou de ser um sucesso por conta desses 0,4 milímetros que não aprofundou o implante. Vamos ver do outro lado. Ó, aqui deu o match perfeito. Tá? Então aqui realmente conseguiu. Aqui a gente vê bem, ó. Isso aqui fica bem didático para ver o benefício da cirurgia guiada, né? Então, ó, o executado em relação ao planejado, né? Aqui casou bem. E do outro lado, mesma coisa, né? Acabou dando aquele desvio de corpo pequeno, um pequeno desvio apical. E ele aprofundou um pouco mais, tá? A fresa não tem como alcançar mais. Às vezes é um osso de menor densidade que permite que você, quando rosqueia o implante, ele aprofunde um pouco mais. Né? Ele não consegue perfurar mais que isso. A gente buscou lá a região de cortical, tá vendo? Então, o implante planejado, ele acabou aprofundando 1,3 milímetros, até um pouco menos, que essa radiopacidade aqui ele dimensiona um pouco. Então, 1 milímetro, tá? Então, ele acabou aprofundando 1 milímetro além do planejado. Vamos para maxilar. Ó, então, maxilar aqui interessante, né? Que aqui é uma cirurgia mais complexa, né? São múltiplos guias, né? Então, a gente acaba tendo uma dificuldade técnica um pouco maior nesses guias, nesses trabalhos maiores, né? E mesmo assim, o implante aqui do lado direito deu um match perfeito. Olha a profundidade, olha o componente planejado, né? Então, aqui também a gente consegue ver bem o benefício, ó. Deu match. Ó, aqui mesma coisa, um pequeno desvio apical. Tá? Aqui está com esse desvio de corpo por conta da distorção do atomo no alinhamento também, né? Então não dá para levar em consideração, mas aqui o desvio apical, ó, de um centro do ápice ao outro também, ó, 1,5 milímetro.
Então, sucesso, não se preocupe. Aí a gente consegue ver na toma pós-operatória também a grande ancoragem apical bicortical que foi planejada. Ó. Então, ele conseguiu executar exatamente o que foi planejado, né? Ó, aqui mesma coisa, então a gente tem que levar em consideração isso. Ó. Se a gente planejou um travamento bicortical, é isso que interessa. Né? Não se o ápice vai desviar 1 milímetro ou não, porque isso não interfere no resultado final. Tá? Aqui foi até menos, né? Tem um desvio apical de 1 milímetro. Importante isso aqui também, ó, que essa posição da plataforma do implante também fique o mais fiel possível, que a gente consegue também antecipar os componentes que vai utilizar. Né? Se a gente consegue antecipar a altura de cinta e angulação, é mais uma arma que o colega tem para chegar na cirurgia e executar de forma previsível. Né? E aqui a gente conseguiu também. Então a posição desse implante aqui, sucesso. Né? Com um desvio apical ali de 1 milímetro. Tá? Vamos aqui para o outro. Aqui a gente tem aquela distorção de corpo por conta da tomo. Né? Note que o implante não foi planejado tão, né, o original não foi planejado tão perto assim da, da, da etapa vestibular. Isso aconteceu porque a tomo distorceu e causou esse leve desalinhamento. Um desvio apical pequeno, né, de 1,5 mm também, mas o que é importante? A posição final do implante. Ó. Então, tábua vestibular bem protegida. 1,5 mm aqui, né? Tábua vestibular bem protegida e olha o nível dessa ancoragem desse implante. Exatamente o que foi planejado, né? Bem submerso, travamento bicortical e posição cervical do implante aqui, né? A posição da plataforma do implante na posição planejada, com o mesmo componente que foi planejado inicialmente, que foi previsto. Então eu estou muito feliz com esse resultado aqui. Vamos que mais aqui? Então outro implante. Tá? Então aqui mesma coisa. Ó. Né? Então match perfeito, tá? Posição final. Parede vestibular protegida. Ancoragem em osso sadio. E o mesmo componente que foi previsto também foi o mesmo executado. Muito bom. E aqui muito bom também. Aqui ele teve um desvio apical um pouco maior, né? Mas assim, nada que comprometeu o resultado. Por quê? Porque a posição cervical do implante está na posição planejada. Esse pequeno desvio apical diminuiu com os kits novos, mas não eliminou. Né? Então, e como eu falei, isso não é um problema. Isso não é considerado insucesso de forma alguma. Realmente é uma limitação dos kits que ainda existem, mas que não interfere em nada o resultado final da cirurgia. Olha o componente planejado, olha o componente executado. Né? Vamos ver aqui também nessa posição. Nota, o implante totalmente submerso em osso. Então, Dr. Christian, sucesso. Tá? A tua cirurgia foi muito bem executada, parabéns. O que é legal desse caso? Múltiplas extrações, guia base, guia de implante magnético sobre ele, sem redução óssea, apoiado em gengiva. E gengiva e alguns dentes, a gente trabalhamos com o conceito de extração estratégica. É sempre bom ter dente para apoiar, né? Então, muito desse sucesso também é porque teve dentes para apoiar o guia. Ele apoiado só em mucosa não dá esse resultado. Os desvios apicais são maiores, né? E assim, e a captura da prótese imediata também, que é o mais importante. Né? Pequenos desvios apicais não vão interferir nesses orifícios de captura, tá? Então não se preocupem com isso. Sucesso e parabéns pela cirurgia, Dr. Christian. Um abraço.